Oi pessoal, bem-vindos ao Psique Pontual. Hoje é o nosso 35º episódio da nossa série de Psicofarmacologia Distal. E nessa aula falaremos sobre a acetilcolina, um neurotransmissor que a gente falava mais quando se tratava dos efeitos colaterais, mas ele participa de uma via muito importante para os medicamentos da doença de Alzheimer, que por sinal no livro Distal ele explica um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu decidi não me concentrar nisso, pois há outros livros e artigos que explicam um pouco melhor esse assunto. Siga o nosso canal, dá um like nesse vídeo, compartilha para seus amigos, colegas de trabalho, de estudos e se der, ativa o sininho para receber notificação dos nossos vídeos. Então, antes de explicar o mecanismo de ação, vamos entender da onde que a acetilcolina é formada. Obviamente, é produzida nos neurônios colinérgicos, e ela é formada a partir de duas substâncias diferentes, a colina e a acetilcoenzima A. A primeira, a colina, ela é derivada de fontes alimentares, então ela é absorvida no trato gastrointestinal do nosso corpo. Enquanto que a acetilcoenzima A, ela é produzida a partir da degradação de glicose nas mitocôndrias neuronais. Essas duas são modificadas por uma enzima chamada colina-acetiltransferase, produzindo aí no final a acetilcolina. E por outro lado, ela é quebrada por duas enzimas diferentes. A acetilcolinesterase, que é a mais famosa, e a butirilcolinesterase, também chamada de pseudocolinesterase. Essas duas enzimas basicamente vão quebrar a acetilcolina em algumas formas inativas e também na substância colina. Mas qual que é a diferença entre elas? Além da distribuição tecidual até fora do sistema nervoso central e também da origem genética distinta, a butirilcolinesterase está mais concentrada nas células gliais, enquanto que a acetilcolinesterase vai estar no neurônio colinérgico, mas também na fenda sináptica. Daí, quando a gente quebra a acetilcolina em colina, essa colina ela pode ser recaptada por um transportador de colina, jogada de volta para o neurônio pré-sináptico e armazenada em vesículas pelo transportador vesicular de acetilcolina. Vamos para as imagens. Então aqui atrás de mim a gente tem o neurônio colinérgico em laranja. Ali em cima a gente pode ver a formação da acetilcoenzima A através da glicose e das mitocôndrias e também a colina que é absorvida devido às fontes alimentares. As duas são juntadas pela colina-acetiltransferase à direita e a acetilcolina ela é armazenada através do transportador vesicular de acetilcolina. Já na degradação, o que a gente pode fazer? Ela pode ser tanto degradada pela acetilcolinesterase no neurônio pré-sináptico e também na fenda sináptica, produzindo tanto formas inativas que está em amarelo, quanto a colina que a gente colocou aí na imagem também, e a butirilcolinesterase que fica na célula glial, que fica adjacente ao neurônio, realizando o mesmo processo. Lembrando que a colina ela pode ser recaptada através do transportador de colina aqui à esquerda. Bom, e os receptores? Aqui a gente tem vários subtipos diferentes. Os dois principais são os receptores colinérgicos muscarínicos e nicotínicos. Os muscarínicos eles são receptores ligados à proteína G, também chamados de metabotrópicos, então eles podem ter ação tanto excitatória quanto inibitória. Eles inicialmente são estimulados pela muscarina, um alcaloide derivado de cogumelos, dando aí o seu nome. Por outro lado, ele também é bloqueado pela escopolamina, que é o famoso Buscopan, atropina e alguns anticolinérgicos que os seres humanos produziram. Lembrando aí que a atropina é um medicamento que a gente usa principalmente na intoxicação exógena de carbamatos e também de inseticidas organofosforados. Grava isso porque às vezes é perguntado nas provas de residência. Dentre os receptores muscarínicos, a gente tem o M1, M2, M3, M4 e M5. De característica eu vou falar um pouquinho mais rápido. O M1 é pós-sináptico e ele está relacionado aí à memória. O M2 ele é pós-sináptico, mas também é pré-sináptico, funcionando aí principalmente como autorreceptor regulando essa transmissão. M3 ele tem mais uma função periférica, fora do sistema nervoso central, mediando aí alguns efeitos colaterais importantes. E M4 e M5 a gente não tem certeza, mas tem pesquisas sendo feitas para a gente tentar descobrir qual que é a função dela. Já os nicotínicos, eles são canais iônicos controlados por ligantes. Portanto, eles são do tipo excitatório e de ação muito rápida.
são obviamente estimulados pela nicotina, que é o alcaloide do fumo, e são bloqueados pela curare, que é uma substância utilizada pelos índios, principalmente nas flechas, para conseguir atordoar algum tipo de animal. Os receptores aqui, eles são diferentes. Eles são determinados pela quantidade de subunidades que está sendo formada. Por exemplo, a gente tem dois principais, o alfa-4 beta-2 e também o alfa-7. O primeiro, o subtipo alfa-4 beta-2, ele é pós-sináptico e tem uma função de regulação da via dopaminérgica, principalmente no núcleo accumbens, que é um dos centros de dopamina. Por agir nessa região, eles acreditam que tem uma relação com prazer e dependência do cigarro. Já o subtipo alfa-7, ele é pré e pós-sináptico. O pós-sináptico ele tem mais uma relação com cognição no córtex pré-frontal, mas o pré-sináptico ele é o mais interessante. Ele funciona como um autorreceptor, mas fazendo um feedback positivo. Portanto, retroalimentando essa via colinérgica, porém, se localizados em outras vias, elas podem hiperativar, por exemplo, neurônios dopaminérgicos, serotoninérgicos, glutamatérgicos. E os receptores nicotínicos têm uma peculiaridade. Eles apresentam sítios para moduladores alostéricos positivos, assim como falamos por receptor GABA do tipo A e também receptor NMDA, permitindo assim uma maior frequência de aberturas de canais de cálcio e a entrada desse íon com maior facilidade. Então nessa primeira imagem a gente está vendo os receptores muscarínicos, sendo que praticamente todos são pós-sinápticos, só o M2 que é pré-sináptico, regulando essa via colinérgica. Já nos receptores nicotínicos, a gente tem dois principais, alfa-4 beta-2 e também alfa-7. Só que o alfa-7 ele é pré-sináptico também e tem essa função de feedback positivo. Vendo aqui essa imagem, na parte superior, ele também está produzindo ainda mais a liberação de acetilcolina na fenda. E as vias colinérgicas, elas têm vários centros importantes. Algumas se originam do tronco encefálico, outras do prosencéfalo basal e algumas aí do núcleo da base. E os pesquisadores acreditam que essas vias, quando estão hipofuncionantes, elas podem prejudicar a memória de curto prazo. E como que eles chegaram a essa conclusão? Quando a gente utiliza a escopolamina, que é um bloqueador de receptor muscarínico, em pessoas saudáveis, isso pode causar sintomas como esquecimento e amnésia. Portanto, a deficiência da atividade colinérgica ela acabou se tornando uma hipótese muito importante para a doença de Alzheimer e para outras demências. Seguindo essa lógica, a primeira classe de medicamentos criada para esse diagnóstico foram os inibidores da colinesterase. Esses medicamentos eles são indicados principalmente no início do quadro, quando ainda existem receptores colinérgicos para a gente trabalhar. Obviamente, com a evolução dessa doença e destruição quase que completa desses neurônios, a eficácia desses medicamentos tendem a diminuir. A primeira e a mais famosa é a donepezila. Ele é um inibidor seletivo, porque ele age só em acetilcolinesterase e não em butirilcolinesterase, e é reversível e de ação prolongada, podendo ser utilizado uma vez ao dia. Ele acaba inibindo tanto a enzima do neurônio pré-sináptico quanto na fenda sináptica, centralmente e perifericamente, produzindo aí efeitos colaterais como principalmente gastrointestinais, como a diarreia, náusea e vômito. Já a rivastigmina, ele é um inibidor não seletivo, pegando acetilcolinesterase e butirilcolinesterase, e de ação intermediária. Portanto, ele age tanto nos neurônios quanto nas células gliais, podendo amplificar os níveis de acetilcolina no sistema nervoso central e ter um pouco mais de eficácia nos estágios finais da doença de Alzheimer. Uma característica importante é que ele foca mais na região do córtex e do hipocampo, que são as principais regiões afetadas na doença de Alzheimer. Sua eficácia é comparável à donepezila, porém tende a ter mais efeitos colaterais porque ele age em mais enzimas. A terceira e última é a galantamina. Originada das flores narcisos e galantos, daí o nome, ela tem um mecanismo duplo. Uma inibição seletiva da acetilcolinesterase e modulador alostérico positivo dos receptores nicotínicos. Esse reforço, teoricamente, faz sentido. Você amplifica aí a atividade colinérgica nos neurônios pós-sinápticos. Porém, na realidade, ele não foi superior aos outros dois que a gente já falou. Por isso, a gente mantém isso mais no campo teórico. Primeiro, a gente pode ver a donepezila inibindo as duas enzimas da acetilcolinesterase, tanto pré-sináptico quanto na fenda sináptica.
aumentando a transmissão da acetilcolina e melhorando a cognição, mas também causando os efeitos colaterais gastrointestinais. Já a rivastigmina, ela é não seletiva, pega acetilcolinesterase e butirilcolinesterase, tendo como característica mais em região de córtex e hipocampo e mais efeitos colaterais. E a galantamina, que ela é seletiva para a acetilcolinesterase e também tem essa ação de modulador alostérico positivo nos receptores nicotínicos. Outra hipótese para a doença de Alzheimer é a hipótese glutamatérgica. Acredita-se que as placas amiloides alteradas nesse diagnóstico, eles podem desestabilizar a sintonia fina glutamatérgica, aumentando a liberação de glutamato na fenda, de uma forma até fásica e causando influxo excessivo de cálcio nesses neurônios. No curto prazo, ele pode causar algumas alterações de memória muito significantes. Porém, no longo prazo, com essa hiperatividade crônica, ele pode produzir radicais livres, causando lesão inflamatória e destruição de neurônios. Portanto, os pesquisadores procuraram uma medicação que antagonizasse essa via. No caso, é a memantina. Ele é um antagonista NMDA, não competitivo e de baixa média afinidade. E o que isso quer dizer? Ele só faz ação quando o canal está aberto. E por ter baixa média afinidade, quando há uma nova despolarização, esse medicamento ele é afastado e assim há um efeito glutamatérgico desejado. Vamos ver na imagem que fica um pouco mais fácil da gente visualizar. Então a gente vê aqui nessa imagem as três fases. Na parte da esquerda, a situação neuronal na doença de Alzheimer. Por ação das placas amiloides nessa região, a gente tem uma descarga fásica de glutamato de alta intensidade, com alta despolarização a todo momento. Esse influxo de cálcio ele pode causar no curto prazo alteração de memória e no longo prazo destruição neuronal. Porém, se a gente colocar a memantina, a gente fecha esse canal através desse antagonista. Porém, se haver uma nova despolarização à direita, que a gente pode ver nesse raiozinho, a memantina, por ter baixa afinidade, é deslocada e assim retorna o influxo de cálcio, porém de uma maneira controlada, causando uma neurotransmissão normal. E é isso, pessoal. A próxima aula vai ser o capítulo final do STAL. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada de conhecimento. Comenta aqui pra gente se vocês gostaram desse modelo de aula, se achou muito rápido, muito lento, muito complicado, precisa de menos explicações, mais desenhos, menos desenho. Comenta aí tudo o que vocês estão pensando. Não se esqueçam de seguir em todas as nossas plataformas e escolher um dos vídeos aqui do lado para continuar assistindo. Bons estudos, pessoal!